Vamos começar a nossa revisão sobre conjuntos. E aí nós vamos ter 4 ideias principais. A primeira é que os conjuntos podem ser representados de 3 formas, principalmente. A primeira forma é por enumeração dos seus elementos. A segunda forma, por diagrama. E a terceira forma é usando a linguagem simbólica. Bom, enumeração dos elementos significa que nós vamos escrever o conjunto entre chaves e vamos listar os seus elementos separados por vírgula ou por ponto e vírgula. O diagrama é o diagrama de Venn, que a gente coloca uma linha fechada, gerar o nome do conjunto do lado e dentro a gente coloca os elementos listados também. E a linguagem simbólica a gente vai escrever usando alguma propriedade. Em geral a gente vai dizer que tipo de elemento que é, então tipo de elemento é o conjuntos naturais, vai separar ou por uma barra ou por um ponto e vírgula e vai colocar alguma condição aqui que esses elementos têm que satisfazer. Além disso, a gente tem uma outra classificação, né, de alguns tipos de conjunto recebem uma classificação especial. Então, a primeira é conjunto vazio, ou seja, a gente admite que existe um conjunto que não tem elemento nenhum. A segunda é uma classificação que aparece com menos frequência, que é de conjunto unitário. E uma terceira classificação é de conjunto universo. Conjunto vazio, a gente vai representar ele ou pelo esse símbolo aqui, ou a gente vai colocar entre chaves, mas sem ninguém listado. Então, esses dois simbologias indicam o vazio. Conjunto unitário, a gente não tem uma simbologia padrão. E conjunto universo, tipicamente, é representado por U maiúsculo. Conjunto universo é importante porque quando eu estou trabalhando com uma equação, a resposta a essa equação vai depender de qual é o universo dos elementos que eu estou trabalhando. Então, se o meu conjunto universo for o conjunto dos números inteiros, por exemplo, essa equação x² igual a 1, ela admite duas respostas. X igual a 1 ou x igual a menos 1. Se o conjunto universo for o conjunto dos números naturais, essa equação x² igual a 1 só vai admitir uma resposta, x igual a 1. Então é importante a gente saber qual é o universo em que o problema está sendo resolvido. O estudo de conjuntos ele vai incluir os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos a gente estudou os números naturais, a gente estudou os números inteiros, a gente estudou os números racionais, e em particular a gente aprendeu a transformar a fração em sua representação decimal e vice-versa, e a gente estudou os números reais. Nós vimos que nem todo número que está na reta é um número racional, que existem intervalos das retas que têm comprimentos que não podem ser medidos por números racionais. Em particular, também dentro dos números reais, a gente estudou os intervalos da reta. E aí a gente estudou o intervalo, a gente estudou a notação, coisas como isso daqui, usando colchetes, sua representação gráfica, né, e a definição, que é o conjunto de todos os números reais
e a sua definição, que é o conjunto de todos os números reais, nesse caso aqui, e a definição, que, em linguagem simbólica, que para esse intervalo ali acima vai ser o conjunto de todos os números reais, tal que o A é menor que X, que é menor ou igual ao B. Então a gente tem tipicamente as três representações para intervalos. O estudo de conjuntos ele também apresenta algumas relações que a gente tem que aprender. Então tem duas relações, uma relação é a relação de pertinência e a outra relação é a relação de inclusão. A relação de pertinência ela ocorre entre elemento e conjunto. E a relação de inclusão entre conjuntos. Relação de pertinência a gente vai representar pelo símbolo de pertence ou não pertence. E a relação de inclusão a gente usa os símbolos está contido, não está contido, contém e não contém. Considerando ainda a relação de inclusão, a gente pode ter a situação de igualdade de dois conjuntos, que é quando os dois conjuntos têm os mesmos elementos. Nesse caso, o A está contido em B e o A também contém o B. Então, conjuntos a gente tem a representação deles, tem uma classificação, incluiu os estudos dos conjuntos numéricos, os conjuntos apresentaram relações que têm propriedades também, e além disso, conjuntos também vão envolver algumas operações. Essas operações, elas podem ser de vários tipos. A gente estudou principalmente 4 tipos. Então, as 4 operações de destaque foram as operações de união, interseção, diferença e complementar de um conjunto. A operação de união ela é representada por este símbolo, que parece um U. Às vezes ela também é chamada de reunião, e ela é definida simbolicamente por A união B é igual ao conjunto dos elementos que estão no conjunto universo. Veja a diferença entre uma representação e outra, é importante diferenciar. Então, o conjunto dos elementos do universo, tal que esses elementos estão em A ou estão em B. Esse ou aqui é um inclusivo, pode estar em A, pode estar em B e pode estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Na forma de diagrama, a gente representa assim, faz os dois conjuntos, né? Marca o conjunto A, marca o conjunto B, e aí a gente seleciona os elementos que estão só em A, que estão em ambos ou que estão em B. Se tiver qualquer outro conjunto C, D, continua sendo essa figura aí. A interseção de dois conjuntos, ela possui um símbolo como esse daqui, como se fosse um U virado para baixo, e ela é definida por A interseção B é igual ao conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto universo, tal que esses elementos estão em A e estão em B simultaneamente. Na forma de diagrama, a gente vai representar os dois conjuntos, colocar seus nomes e marcar só essa região que é comum aos dois conjuntos. Já a diferença de dois conjuntos, ele é representado por duas maneiras, ou a barra invertida ou o sinal de menos. A diferença A menos B vai ser igual ao conjunto dos elementos que estão em A, tal que esses elementos não pertencem a B.
E aí, em relação ao diagrama, a gente faz o desenho dos dois conjuntos e marca só aqueles elementos que estão em A. Então, a diferença A menos B é o mesmo que conjunto dos elementos que estão só em A e não em B. O complementar de um conjunto possui 4 representações bem usuais. A primeira representação é escrever o nome do conjunto, uma letra C como se fosse um expoente, ou então um A como uma barra em cima, ou um A com uma linha, ou escrever o complementar de A em relação ao universo. Definição de complementar nos diz que complementar de A é o conjunto dos elementos que estão no conjunto universo, mas que não estão em A. Para representar um diagrama, a gente vai representar um retângulo sendo o conjunto universo, dentro dele está o conjunto A, e aí a gente marca a região externa ao conjunto A, porque é isso que complementa o conjunto A para o universo. A gente pode definir o complementar de um conjunto em relação ao outro, desde que esse conjunto esteja contido no outro conjunto. Bom, vamos considerar mais um exemplo aqui. Vamos considerar o conjunto X como sendo o conjunto que tem o elemento 1, e o segundo elemento desse conjunto é um conjunto com o elemento A. Então, o número de elementos do conjunto X é igual a 2. Uma coisa que a gente estudou é que, dado um conjunto A, por exemplo, com os elementos 1 e a gente tem um outro conjunto que é o conjunto das partes de A. Formalmente, a gente define como sendo o conjunto dos conjuntos X, tal que esse conjunto X está contido dentro de A. Bom, então, para esse conjunto aqui em cima, o conjunto das partes do conjunto que tem os elementos 1 e A, ele vai ser conjunto que tem o conjunto vazio, porque vazio está contido em qualquer conjunto. Conjunto só com o elemento 1. Um conjunto só com o elemento A. E um conjunto com 1 e com A, porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Essa é uma outra propriedade. Então a gente observa que tinha um conjunto com 2 elementos, o conjunto das partes teve 4 elementos. Nós estudamos em sala que, se o conjunto A tem K elementos, então o conjunto das partes de A vai ter 2 elevado a essa quantidade de elementos. Então, tem que diferenciar bem. O conjunto das partes é uma coisa. A quantidade de elementos que ele possui é outra. Então, nesse caso aqui, ó, o número de elementos é 4. A gente representa o número de elementos no conjunto colocando um n na frente. N de x. Alguns autores também usam essa outra notação. Vamos considerar o conjunto x como sendo o conjunto que tem o elemento 1, e o segundo elemento desse conjunto é um conjunto com o elemento A. Então, o número de elementos do conjunto x é igual a 2. O que isso significa? Significa que 1 pertence a x, é um elemento. Significa que o conjunto com a letra A
também é um elemento de x, ele é o segundo elemento de x. Se a gente perguntar se A, qual a relação de A em x, a relação de A em x é que A não pertence a x. Porque quem pertence a x é esse elemento aqui, que é o conjunto que tem a letra A, e não só o A. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu for escrever o conjunto das partes de A, eu sou obrigado a escrever o seguinte: vazio, conjunto com elemento 1, o conjunto com o segundo elemento, e aí o segundo elemento é o conjunto com a letra A, e o próprio conjunto original, porque o conjunto original sempre é parte dele mesmo, sempre está contido nele mesmo. Então aqui, ó, essa chave é a chave do conjunto das partes. Essa chave é a chave da quarta parte desse conjunto. E essa chave aqui é a chave do elemento. Um alerta: quando a gente tem três conjuntos, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Aí aqui eu tenho um elemento, por exemplo, elemento B. Aqui eu tenho um elemento que é o elemento C. Nesse caso, se eu pedir a interseção de A com B, a interseção de A com B são os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Então, o B faz parte e o C também faz parte. Tá? Ou seja, a interseção é todo mundo aqui. Quando a gente olha para uma região onde está só o B aqui, seriam os elementos que estão em B e A, mas não estão em C. Tá? Por exemplo, essa região aqui, ó, vermelha, ela seria representada por interseção de A com C, tirando os elementos de B. E isso é diferente da interseção de A com C. Então a gente tem que preencher os diagramas considerando as informações dadas. Uma outra pergunta que me fizeram é como é que a gente representa na reta um conjunto separado, intervalos separados. Por exemplo, conjunto que vai do número 1 ao número 3, que vai do número 5 em diante. Ou seja, eu estou querendo o conjunto de todos os números reais, tal que esse número real está entre o 1 e o 3, podendo estar no 1, ou esse número real é maior ou igual a 5. Bom, nesse caso, então, a notação de intervalo envolvendo colchete seria o intervalo fechado no 1 e aberto no 3. Se quiser, pode botar ponto e vírgula. E aí eu tenho que unir ele com o intervalo fechado no 5 em diante. Colocando infinito, lembrando que quando eu coloco infinito como extremo de intervalo, é sempre o colchete aberto. Uma outra pergunta que me foi feita foi o que é o produto cartesiano? Bom, a gente representa pelo x entre os dois conjuntos, então o produto cartesiano de dois conjuntos vai ser representado assim. Vocês vão ver isso na definição de gráfico de função. E aí esse conjunto obtido pelo produto cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados, x e y, tal que o x está no conjunto A e o y está no conjunto B. E aí a gente tem que considerar todas as possibilidades. Então, por exemplo, se o A for o conjunto com os elementos 0 e 1, e o B for o conjunto com o número π, então o produto cartesiano de A por B
é o conjunto de todos os pares. Nesse caso, um par é o par 0π, outro caso, par é um par 1π. Se tivesse mais elementos em B, teriam mais pares ordenados. Se tivesse mais elementos em A, teriam mais pares ordenados.